O misterioso caso dos 600 aviões americanos que caíram do Himalaia na Segunda Guerra Mundial. Museu recém-inaugurado da Índia abriga os destroços da aeronave, assim como objetos usados durante as travessias. Pilotos chamaram rota de voo de Tirrampi, uma referência às alturas traiçoeiras do leste do Himalaia. Fotos e imagens via BBC. O museu recém-inaugurado da Índia abriga o destroço de aviões americanos que caíram do Himalaia durante a Segunda Guerra Mundial. Souchik Biswais, correspondente da BBC da Índia, relata uma operação aérea audaciosa e arriscada que ocorreu quando o conflito chegou à Índia. Desde 2009, equipes indianas e americanas vasculham as montanhas do estado de Arunachal Pradesh, no norte da Índia, em busca de destroços e restos mortais de tripulações de centenas de aviões que caíram da região há mais de 80 anos. Estima-se que cerca de 600 aviões de transporte americano tenham caído da região remota, matando pelo menos 1.500 aviadores e passageiros durante uma notável e muitas vezes esquecida operação militar da Segunda Guerra Mundial da Índia, que durou 42 meses. Entre as vítimas estavam pilotos, operadores de rádio e soldados americanos e chineses. A operação viabilizou uma rota vital de transporte aéreo dos estados indianos de Assam e Bengala para apoiar as forças chinesas em Kunming e Chongqing, agora chamado Chongqing. A força entre potências do eixo Alemanha, Itália, Japão e os aliados França, Grã-Bretanha, Estados Unidos, União Soviética, China atingiu a parte da Índia governado pelos britânicos. O corredor aéreo se tornou a salvação após o avanço japonês até as fronteiras da Índia, que efetivamente fechou a rota terrestre para a China através do norte de Myanmar, então conhecido como Birmania. A operação militar dos Estados Unidos, iniciada em abril de 1942, transportou com sucesso 650 mil toneladas de suprimentos de guerra através de rota, um feito que reforçou significativamente a posição dos aliados. A operação viabilizou outra rota de transporte aéreo vital da Índia para apoiar forças chinesas em Kunming e Chongqing. Fotos e imagens via BBC. Os pilotos apelidaram a perigosa rota de voo de Tirrampi, algo como a Corcunda em português, uma alusão às alturas traiçoeiras do leste do Himalaia, principalmente do atual Arunachal Pradesh. Nos últimos 14 anos, equipes indo-americanas compostas por montanhistas, estudantes, médicos, arqueólogos, forenses e especialistas em resgate têm explorado densas selvas tropicais e escalado altitudes que chegam aos 4.572 metros desse estado indiano, na fronteira com Myanmar e a China. As buscas também contam com a participação da Agência de Contabilidade de Defesa Paul/MIA dos Estados Unidos, DPAA, responsável por soldados desaparecidos em combate. Com a ajuda de tribos locais, as expedições chegaram aos locais do acidente, localizando pelo menos 20 aviões e os restos mortais de vários aviadores desaparecidos em combate. Trata-se de um trabalho desafiador. Uma caminhada de 6 dias, precedidas por uma viagem de ônibus de 2 dias, levou à descoberta de apenas o local de acidente, por exemplo. Outra missão ficou presa nas montanhas por 3 semanas depois de ser atingido por uma terrível tempestade de neve.
Das planícies aluviais às montanhas é um terreno desafiador. O clima pode ser um desafio e normalmente só temos o final de outono e o início do inverno para trabalhar, diz William Belcher, antropólogo forense envolvido nas expedições. Metralhadora, pedaço de destroços de câmera. Alguns dos artefatos recuperados do museu recém-inaugurado Photorump Museum via BBC. Diversos itens foram encontrados durante as buscas. Tanques de oxigênio, metralhadoras, pedaços de fuselagem, crânios, ossos, sapatos e relógios foram encontrados nos escombros. Amostras de DNA coletadas para identificar os mortos. Uma pulseira com oblíqua de um aviador desaparecido, uma relíquia comovente, foi encontrado por um aldeão nos destroços. Alguns locais onde acidentes aconteceram foram vasculhados pelos moradores locais ao longo dos anos e as peças de alumínio vendidas como sucata. Esses e outros artefatos ficam agora em exposição do recém-inaugurado T-Ramp Museum em Basingate, uma cidade pitoresca em Arunachal Pradesh, situado aos pés do Himalaia. O embaixador dos Estados Unidos da Índia, Eric Garcetti, inaugurou a coleção em 29 de novembro, dizendo: "Este não é apenas um presente para Arunachal Pradesh ou para as famílias afetadas, mas um presente para a Índia e o mundo." Oken Taiyang, diretor do museu, acrescentou: "Este é também um reconhecimento de todos os habitantes de Arunachal Pradesh e que outros ainda são parte integrante dessa missão de respeitar a memória dos outros." O museu destaca claramente o quão perigosa era a rota atravessada pelos soldados. Nas suas vívidas memórias da operação, o Major-General William H. Turner, piloto da Força Aérea dos Estados Unidos, se lembra de ter voado com seu avião de carga C-46 sobre aldeias em encostas íngremes, vales amplos, desfiladeiros, profundos riachos estreitos e rios escuros. Destroços de muitos aviões foram encontrados nas montanhas dos últimos anos. Foto William Belcher via BBC. Os voos, muitas vezes realizados por pilotos jovens e recém-treinados, eram turbulentos. O clima em T-Ramp, de acordo com Turner, mudava de minuto a minuto, de quilômetro a quilômetro. Uma das extremidades do percurso ficava nas selvas baixas e úmidas da Índia, a outra no planalto de quilômetros de altura do oeste da China. Aviões de transporte fortemente carregados apanhavam por uma corrente descendente, podiam descer rapidamente 5.000 pés e depois subir rapidamente a uma velocidade semelhante. Turner descreveu em seus relatos sobre um avião que virou de costas depois de encontrar uma corrente descendente de 25.000 pés. Tempestade de primavera, com ventos uivantes, chuva e granizo representavam o maior desafio para controlar os aviões com ferramentas de navegação rudimentares. Theodore White, jornalista da revista Life, que voou pela rota 5 vezes para uma reportagem, escreveu que, em uma ocasião, o piloto de um avião que transportava soldados chineses sem paraquedas decidiu fazer um pouso forçado depois que o seu avião congelou. O copiloto e o operador de rádio conseguiram saltar e pousou em uma grande árvore tropical e vagaram por 15 dias antes que nativos amigáveis os encontrassem. As comunidades locais em aldeias remotas muitas vezes resgataram e cuidaram dos sobreviventes feridos dos acidentes.
Não é de surpreender que os rádios locais transmitissem vários pedidos de socorro. Alguns aviões desviaram tanto do curso que colidiram com montanhas que os pilotos nem sabiam que estava em um raio de 80 quilômetros em sua rota, lembrou Turner. Uma única tempestade derrubou 9 aviões, matando 26 tripulantes e passageiros. Nestas nuvens, ao longo de todo o percurso, a turbulência aumentaria com uma gravidade maior do que vi em qualquer outra parte do mundo antes ou depois, escreveu ele. Os pais dos aviadores desaparecidos tinham a esperança de que seus filhos ainda estivessem vivos. Onde está meu filho? Eu adoraria que o mundo soubesse. Sua missão foi cumprida e deixou a terra abaixo. Ele está lá em cima, na bela terra, bebendo das fontes, ou ele ainda é um andarilho das selvas da Índia e montanhas? Questionou Pierre do Nawai, mãe do aviador desaparecido Giuseppe do Nawai, em um poema de 1945. Aviões de transporte dos Estados Unidos com destino à China decoraram de bases aéreas de Assam, na Índia, fotos jet bases via BBC. Os aviadores desaparecidos se transformaram em lendas. Esses homens lutaram contra japoneses, as selvas, montanhas e as mansões o dia todo e a noite toda, todos os dias e todas as noites durante todo o ano. O único mundo que eles conheciam eram os aviões. Eles nunca paravam de ouvi-los, pilotá-los, rebendá-los, amaldiçoando-os. No entanto, eles nunca se cansavam de ver os aviões partindo para a China, contou White. A operação foi um feito usado da logística aérea após a guerra global chegar às portas da Índia. As colinas e o povo de Arunachal Pradesh foram atraídos para o drama, o heroísmo e as tragédias da Segunda Guerra Mundial pela Operação Ramp, disse Tai Yang. É uma história que poucos conhecem.